A paz do Senhor, igreja, vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Quero perguntar, como é que está o teu coração? O meu está na expectativa, né? De podermos ir mais fundo com Deus nesta noite, e podermos ver coisas novas. E eu espero que você, e tenho certeza que você veio também com essa expectativa de ir mais fundo no Espírito Santo, de mergulhar. A partir de agora, deixa as coisas lá do mundo para o mundo. As preocupações desta vida, fique tranquilo, fique tranquila. A partir de agora, em nome de Jesus, Deus está cuidando. Deus está cuidando do teu problema, da tua dificuldade, do teu ente querido. Deixa agora as tuas preocupações. Coloca o teu coração na presença de Deus nesta noite. E deixe que o Espírito Santo possa fluir. Apenas deseje. Apenas queira. Dê esse primeiro passo. É decisivo, é importante. Toda caminhada, toda jornada, ela começa com o primeiro passo. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, o primeiro passo é esse: eu quero ver, eu desejo, eu necessito. Faça isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá encher a tua vida, e o Senhor Jesus, que já está neste lugar, glória a Deus, irá te batizar com o Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por todos esses dias, por todas essas oportunidades que o Senhor nos deu como igreja, de podermos estar diante dos teus altares, recebendo a tua palavra, recebendo a tua unção. Foram noites inesquecíveis, Senhor. A tua presença, ela foi marcante, ela foi transformadora. Aquele que encontrou os teus altares nestes dias, não é possível, Senhor, não ter sido impactado pela tua presença, Senhor, pelo teu fogo, meu Deus. E nesta noite nós queremos também te agradecer por nos permitir estarmos diante dos teus altares novamente. Muito obrigado por ter preparado tudo, por ter nos dado condições, saúde, força, para podermos estar aqui. E nós estamos aqui com o coração palpitando, Senhor. Nós estamos desejosos de ver o céu descer neste lugar, meu Pai. De ver o teu Espírito Santo nos encher, trazendo as tuas virtudes, o teu poder no meio da igreja, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos a tua presença. Abrimos este culto no teu nome, Senhor. E te pedimos que o Senhor, através do teu poder, possa repreender toda força contrária, toda obra das trevas, todo espírito de dúvida, de incredulidade. Sai agora, em nome do Senhor Jesus. Que fique somente o desejo de podermos ver coisas novas, experiências novas, de podermos mergulhar sem medo, sem temor, nas águas do teu Espírito, Senhor. Nos conduza a isso, Senhor Jesus. Nos conduza a partir de agora a isto, meu Deus. E fica conosco. Recebe agora a nossa adoração, o nosso louvor, porque a tua igreja te preparou cânticos de exaltação, Senhor. E nós queremos te exaltar de toda a força da nossa alma. Então, Senhor, recebe a nossa exaltação. Se faça presente com o teu poder. Fica conosco, Deus eterno. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.
chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos provocar aqui nesta noite a mais íntima comunhão conosco, para que possa existir aqui um ambiente preparado para que o Espírito Santo possa aqui estar. Amém, irmão? Pega a sua Bíblia, glória a Deus. Pode abri-la no Evangelho escrito por João, capítulo 14. Nós vamos meditar aqui em alguns versículos da palavra de Deus. Versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém, irmãos? Vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Nós estamos aqui nesta noite com um objetivo muito definido, muito claro: buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo, buscar
o gozo do Espírito Santo. E eu quero que você, primeiro, você tenha um contato com a palavra de Deus, para você perceber que isso não é como muitas pessoas acabam às vezes falando, isso não é uma experiência imatura ou uma experiência provocada pela imaginação das pessoas, né? Você vai ver que isso é o ponto principal, é o ponto maior da nossa fé enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Você sabe que toda fé tem um ponto maior, né? Toda fé tem um objetivo, toda fé tem um alvo, né? Tem algumas, por exemplo, que têm o objetivo de ir até um certo lugar, e as pessoas às vezes saem do mundo inteiro para poder alcançar aquele objetivo maior, que é poder pelo menos estar naquele lugar lá, uma vez na vida, alguns uma vez pelo menos por ano. Tem outras que têm, por exemplo, o objetivo de sacrifício pessoal, e as pessoas alcançam o ápice da fé através de uma mutilação de si mesmo. Enfim, existem diversas maneiras, né? O ponto principal dela é ter uma experiência com o Espírito Santo. E é isso que faz de nós um povo diferente sobre a face da terra. É isso que difere a nossa fé da religião. Porque pelo fato de nós servirmos um Deus vivo, mas não um Deus vivo de palavras, mas um Deus vivo que realmente se manifesta em nosso meio, e que não somente está conosco, mas está dentro de nós. E isso só é possível através do batismo com o Espírito Santo. Você só pode dizer que você tem essa experiência, essa convicção de saber que o Senhor, Ele está dentro de nós, quando você então tem essa experiência gloriosa com o Senhor. E eu quero que você saiba que isso não é uma imaginação da igreja. Isso não é um caminho para poder levar algumas pessoas a um caminho de fanatismo, né? Mas isso é um caminho de experiência da fé, porque o próprio Jesus, Ele preparou os discípulos para isto. Então Jesus aí, Ele está dizendo no capítulo 14, o versículo 16, que Ele mesmo iria pedir ao Pai, para que o Pai pudesse enviar o Consolador. Essa palavra Consolador aí, quer dizer, aquele que iria nos fortalecer, seria o fortalecedor. Então ele está dizendo que ele iria pedir o fortalecedor, a fim de que ele estivesse para sempre conosco. E ele, no versículo 17, ele explica a quem ele estava se referindo. Ele estava se referindo ao Espírito da verdade, o Espírito Santo. E aí ele deixa bem claro, porque você vai ouvir falar que muitas coisas nesse mundo, às vezes vai falar que teve uma experiência com o Espírito Santo, né? Mas você está vendo aí que ele está deixando bem claro, porque é isso que atrapalha. Quando as pessoas elas têm lá uma experiência que não é autêntica. O que atrapalha uma joia? São as bijuterias. Entendeu? Veja que a joia não atrapalha a bijuteria, mas a bijuteria atrapalha a joia. Então, essas experiências falsas que existem nesse mundo com o Espírito Santo, elas acabam atrapalhando as verdadeiras. Por que nós estamos falando de experiências falsas
com o Espírito Santo. Porque quando a igreja ela tem a experiência com o Espírito Santo, não é só a questão de receber o batismo, de poder falar em outras línguas, como você vê aí. Outras línguas significa a evidência da pessoa ser batizada com o Espírito Santo. E nós não buscamos o batismo para ficar falando em língua, porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, o que vai adiantar a gente ficar falando em língua se ninguém entende? Não é isso? Não vai adiantar nada. Então, o fato de falar em língua é apenas por causa da evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Mas quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, o ponto principal disso é que ela então está preparada para poder receber dons espirituais. E é disto que a igreja do Senhor Jesus sobrevive na face dessa terra. A igreja do Senhor Jesus, ela sobrevive por causa dos dons espirituais. É por causa da cura, é por causa dos milagres, é por causa da libertação, é por causa do poder do Espírito Santo, das revelações, das profecias. Então, é por isso que a igreja, não tem ninguém que já foi tão perseguido como nós já fomos nesse mundo. Não tem ninguém que já foi tão rejeitado como nós já fomos rejeitados nesse mundo. Não existe nenhuma religião que já tenha passado pelo que nós já passamos nesse mundo. E por que nós ainda estamos aqui? Porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, nós estaremos aqui. Amém, irmãos? Então veja que a busca do poder do Espírito Santo é mais do que falar em língua. É para que a gente tenha dons de revelação, porque Deus revela. É para que a gente possa ouvir, além da Bíblia, Deus falar conosco, porque Deus fala. É para que a gente possa, além da medicina, ser curado, porque Deus cura. Aleluia. É para que a gente possa, além de todo esse sistema que existe nesse mundo, né, na tentativa de libertar as pessoas das suas situações malignas, é para que haja a verdadeira libertação, porque Deus liberta. Aleluia. Mas tudo isso é por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo. Então olha aí o que fala o versículo: o Espírito da verdade, que o mundo não pode. Então quando você ouvir assim, falar assim, mas lá naquela religião lá, eles recebem o Espírito Santo, o que está escrito na Bíblia? Que o mundo não pode. Não é verdade. Não é verdade que o mundo recebe. O mundo finge que recebe. O mundo faz um teatro a respeito de que recebe. Mas o mundo não pode receber. A religião não pode receber. As heresias não pode receber. Por quê? Porque não pode vê-lo. Nem pode conhecê-lo. Mas aí Jesus fala assim: mas vós o conheceis. Então veja que é é mais do que uma escolha para nós. É mais do que dizer assim, será que eu busco ou não busco o Espírito Santo? É mais do que isso, é um dever. É uma obrigação nossa. Buscar e receber o Espírito, porque não é para o mundo, é para você, é para nós. Aleluia. Então, se é para nós, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos recebê-lo. Então, Jesus está dizendo isso
para que a igreja ela pudesse então estar preparada para aquilo que ia acontecer. Se você abrir comigo em Lucas, vai lá em Lucas, Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo de número 24, no versículo de número 44, você vai ver na Bíblia, Jesus dizendo assim, ó: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, repita comigo, a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Versículo 49: eis que envio sobre vós a de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele está dizendo aqui, olha, que a palavra de Deus está dizendo assim, ó, que naquele instante Jesus abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Deus está abrindo o seu entendimento agora, para que você possa compreender as Escrituras, porque você vai ouvir diversas pessoas que já buscaram o Espírito Santo e que não encontraram o Espírito Santo, não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Você vai encontrar pessoas dizendo assim: ah, isso não é verdade, isso aí não é verdade. Você vai encontrar pessoas que desacreditaram do Espírito Santo. Você vai encontrar pessoas que se afastaram do Espírito Santo. Por isso que é necessário que o seu entendimento se abra, para que você não venha acreditar naquelas pessoas que ainda não tiveram experiência, porque o Espírito Santo é uma verdade, o Espírito Santo é uma promessa, o Espírito Santo é um compromisso de Jesus com a sua igreja, e eu sou testemunho disto, aleluia. Porque eu não posso negar que sou batizado com o Espírito Santo, porque eu sou batizado com o Espírito Santo, e eu sei que aqui junto comigo nesta noite, tem diversas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, e nós não podemos negar, nós não podemos negar uma joia verdadeira por causa de uma joia falsa. Nós não podemos dizer que a verdadeira não existe, ela existe. E você vai alcançá-la nesta noite. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto. Então, Jesus está abrindo o seu entendimento baseado nas Escrituras. Em João ele disse assim: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, o Espírito da verdade. Aqui ele está dizendo assim, ó: eis que envio sobre vós a... lá ele disse, ó, eu vou rogar ao Pai. Aqui ele está dizendo assim, ó, eu estou enviando. Eu estou enviando o Espírito da promessa. Aleluia, ó. Amém, irmão? E mesmo antes disso,
se você for avaliar, você vai ver que mesmo antes dele assumir esse compromisso, e mesmo antes dele dizer assim, ó, eu já estou enviando, eu já estou cumprindo, então a promessa de Deus não vai se cumprir aqui nesta noite. A promessa de Deus já foi cumprida. Nós é que vamos recebê-la nesta noite, aleluia. Mas muitos de nós já receberam, aleluia. E aí, se você for lá em Atos dos Apóstolos, vai lá em Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no texto que lemos anteriormente, lá, esse último que lemos, fala assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, fala assim, ó: mas recebereis poder. Então, está ligando uma coisa com outra. Jesus não sabe, ele não pega a gente assim desprevenido, ele não pega a gente despreparado, ele prepara as nossas vidas. Então ele disse, ó, eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo. E lá ele disse assim, olha, eu estou enviando, eu estou cumprindo a minha promessa. E aqui ele fala assim, olha, se prepare porque você já está recebendo a minha promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da... Aí alguém fala assim, mas não entra nessa não, porque isso aí não é para nós, isso aí era só para eles. Mas abra o seu entendimento para as Escrituras, não para aquilo que o povo fala. A voz do povo não é a voz de... mas a Bíblia Sagrada é a palavra de... Lá naquele versículo atrás, você viu que Jesus disse assim, para que eles pudessem ser testemunha a todas as nações. E aqui você está vendo no versículo 8, ele dizendo assim, que esse poder é para aqueles que estavam em Jerusalém, é para todos os que estavam na Judéia, para que todos estavam em Samaria, e para todos os que viriam estar até os confins da... É para você, é para mim, é para nós. É para nós. Tem igreja que não acredita no Espírito Santo. Acredita na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, mas não acredita na presença do Espírito Santo. Tem igreja que não ora para que as pessoas sejam curadas. Tem igreja que não ora para que uma pessoa seja liberta do mal. Mas o senhor está falando da religiosa? Não, estou falando de igreja evangélica. Eu estou falando de igreja que tem lá, no seu nome lá, igreja evangélica. Igreja, como assim? Como se fosse a igreja do Senhor Jesus. Mas que não acreditam na promessa. Não acreditam na palavra. Você não pode acreditar nessas igrejas, você tem que acreditar nas Escrituras. A Bíblia fala, porque são as Escrituras, Jesus disse assim, são as Escrituras que testificam de... Ninguém testifica dele, mas as Escrituras testificam dele, aleluia. Então veja que ele está dizendo aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas... Então, a expectativa do Espírito Santo não é falar em língua estranha. A expectativa do Espírito Santo é receber poder. Receber poder. Por isso que ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais. Sem o Espírito Santo você não pode fazer nada.
Sem o Espírito Santo nós não poderíamos orar pelos enfermos, nós não poderíamos expulsar os demônios, nós não poderíamos fazer nada. Mas o Espírito Santo é o poder de Deus nas nossas vidas hoje, para desfazer as obras das trevas. Aleluia! E não somos só nós pastores que precisamos ter esse poder, não, toda a igreja precisa ter esse poder. Porque quando a igreja se reúne, aleluia, o poder de Deus opera, o poder de Deus se manifesta. A igreja hoje, ela está fraca. Por que a igreja está fraca? Porque as pessoas estão querendo só curtir. Graças a Deus que Deus está levantando uma geração assim, ó, que a gente marca uma vigília para buscar o Espírito Santo, e as pessoas vêm e se faz presente nela. Pode aplaudir o Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquele paralítico, ele sentou lá na escadaria daquela igreja, daquele templo, e ali só passava gente de prosperidade, só gente que buscava Deus para prosperidade, que buscava Deus para prosperidade. E a Bíblia fala que ele sentava ali todos os dias, e passava por ele pessoas que buscavam a Deus para prosperidade, Mas teve um dia que uns crentes cheios do Espírito Santo foi glorificar a Deus naquela igreja, naquele templo chamado o Templo Formosa. E eles estavam subindo a escadaria quando deram com aquele paralítico. E aquele paralítico então pediu para eles o que eles estavam acostumados a pedir para os demais. E aqueles dois discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, eles disseram assim: puxa, nós não temos ouro e nós não temos prata, aleluia, mas olha, uma coisa nós temos e nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, aleluia, glória a Deus, poder de Deus. Pergunta para quem está falando: você não sabia disso, que o Espírito Santo tem poder de Deus na nossa vida? Aleluia. Mas era para você saber, porque até João Batista sabia. O que João Batista disse? Esse que vocês estão vendo é diferente de mim. Aleluia. Ele é mais do que eu. Porque eu vos batizo com água, mas ele batizará vocês com fogo. Batizará vocês com o Espírito Santo. Aleluia. E aí, se você virar a página no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aquela promessa então que Jesus tanto preparou eles, no capítulo 2, versículo 1, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam lá fazendo o que Jesus disse para eles fazerem. O que Jesus havia dito para eles fazerem? Jesus falou: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então eles ficaram lá. Sabe quanto tempo eles ficaram? Pergunta aí, sabe quanto tempo eles ficaram? Eles ficaram mais de 120 dias. 4 meses.
ali. Muitos nem banho tomaram. Deixaram de cuidar dos seus negócios. Alguns deixaram de cuidar até da sua própria família. E a Bíblia fala que eles, não é que eles iam ali, a Bíblia fala que eles permaneceram ali. É bem verdade que muitos não conseguiram ficar. Muitos tiveram que trabalhar. Muitos que tiveram que um compromisso aqui, um compromisso lá. E é isso que atrapalha a gente. É disso que nós precisamos, nós ouvimos ontem aqui, é disso que nós precisamos nos esvaziar, administrar. Diga assim: nós não somos mais escravos. Nós agora somos filhos de Deus. Não deixa o mundo te tratar como escravo. Escravo que trabalha de noite, na madrugada. Escravo que trabalha 7 dias da semana. Escravo que trabalha aonde ninguém quer trabalhar. Você vai ver na Bíblia que Abraão tinha escravos. Você vai ver na Bíblia que Jacó tinha escravos. Você fala: poxa, mas um homem de Deus tinha escravo? Tinha escravo porque Abraão vivia justamente de algumas coisas que eram todo dia. Cuidar, por exemplo, dos animais era todo dia. Mas ele era servo de... E quem que ia ter que fazer essa tarefa de todo dia? O escravo. Então, você precisa abrir os olhos para isso, que você tem que trabalhar. Claro, quem que vai sustentar a sua família? Você tem que trabalhar, mas você não pode ser escravo. Você tem que administrar, porque você é filho de Deus. O próprio Deus deu exemplo para nós. Ele trabalhou 6 e descansou no 7º dia. A Bíblia não fala que ele descansou o sábado, nem o domingo, nem a segunda e nem a terça. A Bíblia fala que ele trabalhou 6. Quais foram esses 6? Não sei. Ele trabalhou 6, a partir do primeiro que ele começou. E no 7º dia ele descansou. Isso aí é um exemplo. Você acha que Deus precisava descansar? Você acha que Deus estava cansado, fatigado? E por que ele descansou? Para nos ensinar que nós, além do dízimo, além da oferta, nós trabalhamos no máximo 6, mas um dia de cada semana é do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. Então, sabe, por quê? Porque você precisa estar em Jerusalém. Se você, o que Jesus disse? Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Isso não vai acontecer na sua casa. Isso não vai acontecer se você não estiver em Jerusalém. Se você estiver em Jerusalém, isso pode até acontecer com você lá em casa. Isso pode até acontecer com você lá no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar. Mas você precisa permanecer em Jerusalém. Sabe? Tem gente que está em casa. Tem gente que não está mais permanecendo em Jerusalém. Tem gente que vem em Jerusalém de vez em quando. Por isso que a igreja está ficando fraca. Por isso que a igreja está ficando assim, sabe, fragilizada. Eu estava conversando com os pastores aqui ontem, e eu estava dizendo para eles que nós estamos entrando numa terceira categoria de crente agora, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, nós tínhamos os desviados, nós tínhamos os que apostataram da fé, agora nós estamos começando a ter, sabe o que? Por incrível que pareça, os crentes não praticantes. Ah, você é crente? Sou. E que igreja você está indo? Ah, não, eu só não estou indo, eu não estou praticando. Antigamente era
Você é católico? Sou, mas sou católico não praticante. Agora está existindo crente não praticante. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas, elas vão se fragilizando, elas vão se enfraquecendo. E por que estão se enfraquecendo? Porque estão se distanciando de Jerusalém, estão se distanciando da igreja. Jesus não vem buscar a igreja, Jesus vem buscar, não vem buscar pessoas, Jesus vem buscar igreja. Então é a mesma coisa que ele disse lá: olha, vocês permaneçam em Jerusalém. Ele também disse para nós: olha, eu venho buscar a minha. Então nós temos que estar onde? Então ele não pode vir de segunda-feira. Pode, mesmo com você lá no trabalho, desde que você esteja lá no trabalho, mas você esteja na igreja. Você tem que fazer parte da igreja. Você tem que ter cheiro de igreja. Não adianta você ter cheiro de um perfume importado. Você tem que ter cheiro de igreja. Você tem que ter cheiro de ovelha. Você tem que ter cheiro da palavra. Você tem que ter cheiro de Jesus. Ter cheiro de Deus. Então a Bíblia fala que eles ficaram lá. E é por isso que você vê na Bíblia que chegou ao ponto de um ter que vender uma propriedade para poder que todos pudessem comer. Porque como ninguém estava trabalhando, então vamos largar tudo isso aqui e nós vamos deixar isso para lá, porque está demorando muito. Aí alguém disse assim: não vamos largar não, eu vendo lá aquela minha propriedade e a gente come aqui. E eles começaram a fazer isso. E eles começaram a comer, e eles ficaram ali. E a Bíblia fala que ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um, e todos ficaram cheios do quê? Cheios do quê? É verdade ou é mentira? Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras. É verdade ou é mentira? Essas línguas é verdade ou é mentira? Não acredito nisso. Então você não acredita na Bíblia. Quem não acredita nisso, não acredita na Bíblia. Entendeu? E por que você está aqui nesta noite? Porque você acredita. E por que você acredita? Porque Jesus abriu a tua cabeça para você compreender as Escrituras. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então por que Jesus disse para eles: olha, ficai em Jerusalém? Porque receber o Espírito Santo não é que nem trocar de roupa. Receber o Espírito Santo não é que nem receber uma cura, receber uma oração. Receber o Espírito Santo, imagina, você vai receber alguém na sua casa, tem toda uma preparação. Você prepara um monte de coisa para receber uma pessoa, um parente, um irmão da igreja. Se o irmão da igreja falar assim: olha, eu vou lá na sua casa essa semana, puxa, você faz uma faxina, você troca a luz queimada, você arruma a torneira que está pingando, você faz lá uma preparação, um almoço, algo especial, mesma coisa. Para receber o Espírito Santo você tem que se preparar. Você tem que fazer uma faxina. Você tem que estar preparado. Você tem que. O que foi ministrado aqui ontem? Ontem o nosso irmão Marcos disse assim: quando eu li lá, se esvaziar. Mas se esvaziar do quê? Aí ele falou para nós do que nós precisamos nos esvaziar. Muito bem. E hoje nós estamos aqui para quê? Para nos encher. Encher do quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo.
Espírito Santo. Então, sabe, não é uma coisa assim fácil. Você precisa se preparar, você precisa receber. Por isso que nós vamos dividir esta oração aqui em 4 partes, para a gente poder nos preparar, para a gente poder receber o Espírito Santo. Amém? Fique de pé, pega a sua Bíblia, abra ela comigo em Lucas capítulo 11. A primeira parte é essa daqui, ó. Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai, batei. Do que ele está falando? Ele vai explicar. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele vai explicar. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então ele estava falando a respeito do quê? Do Espírito. Pedi e dar-se-vos. Fala para quem está do seu lado, você sabe pedir? Você sabe pedir ou você só sabe mandar? Tem gente que só sabe mandar, não sabe pedir. Vai lá e pega para mim. Vai lá e faz isso para mim. Tem gente que só sabe mandar. Para receber o Espírito Santo precisa saber. Quem acha que sabe pedir aqui? Levanta a mão. Quem acha que sabe? Você acha que sabe? Amém. Tem uma história na Bíblia que fala assim, presta atenção. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Sidom e de Tiro. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram e disse assim: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu para ela: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus respondeu isso para ela. Jesus respondeu o que para ela? Não. E aí ela foi embora, ela ficou chateada? A Bíblia fala que não. A Bíblia fala que ela, porém, diante daquele não, ela veio e o adorou, dizendo: socorre-me, Senhor. Então ele respondeu para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Você aguentaria isso? Você aguentaria? Você suportaria isso? Aí a Bíblia fala que ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua. Você sabe pedir, hein? Sabe? Tem que saber pedir. Tem gente que está ensinando aí: ó, você tem que obrigar a Deus. Faz isso não. Pedi, dar-se-vos. Aleluia, levanta a tua mão para o céu. Deixa eu ver quem que vai orar aqui
Deixa eu ver quem que vai orar aqui. Deixa eu ver quem. Vem cá, Francisco. Aleluia. Vamos só agradecer a Deus, Francisco. Só agradece a Deus e vamos dizer amém. E amanhã a gente encerra. Aleluias. Assim com os teus olhos fechados, porque a adoração não para, o louvor não para, glorificar ao nosso Deus não para. Por isso nós te exaltamos, ó Pai, e nós te glorificamos, porque aqui nós vimos o teu poder sendo derramado, ó Pai. Vidas aqui transbordando, meu Pai. Vidas aqui, meu Pai, indo embora ainda mais exaltando e glorificando o teu nome. Leva o teu povo, meu Pai, em paz, meu Deus. Leva, meu Pai, pois é o teu poder que assim tem sustentado a tua igreja. Nos guarda, meu Pai, nas tuas mãos. Muito obrigado, meu Pai, pela essa presença gloriosa do teu Espírito Santo. Continua enchendo, continua fortalecendo, continua transbordando sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. E em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai, nós te agradecemos, agora e para todos sempre. E todos aqueles que crerem, digam comigo. Bem forte para Jesus.